Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje vamos falar sobre a homologação do penhor legal, regulação da varia grossa e restauração de autos. Vamos lá. Então vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre a homologação do penhor legal. O penhor legal ele vai surgir em razão de uma imposição legal, tá? Que tem por escopo assegurar o pagamento de determinadas dívidas que por sua natureza reclamam um tratamento especial, como por exemplo, nesse caso, diárias de um hotel, determinados pagamentos de almoço, de janta em restaurantes, em que o indivíduo usa do serviço ou usa daquele espaço e não tem pagamento, não tem recurso para fazer o pagamento daquela utilização. Então a norma jurídica vai dar para o credor a faculdade de tomar para si determinado bem em posse do devedor naquele momento, para sobre ele exercer um direito real, de preferência exercitável perante a todos. Claro, dentro da legalidade, e para isso o procedimento do CPC existe. Vamos a ele. Agora a gente começa a falar sobre as hipóteses de penhor, tá? Legal, que são previstas no Código Civil e o procedimento delas, por sua vez, no CPC. Mas vamos a elas. São credores pignoratícios, independentemente de convenção. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus respectivos consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. 2. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecido o presmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Em cada um dos casos do artigo 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Então, basicamente, esses dois artigos, o 1467 e o 1469, trazem para a gente aí as hipóteses onde o penhor legal é cabível. É justamente nisso, quando eu tenho um hospedeiro, quando eu tenho um fornecedor de pousada ou alimento, tem um indivíduo que tem um hotel, um restaurante, e esse indivíduo se vê numa situação de dificuldade diante de um inquilino ou de um consumidor que compra, mas não paga por aquilo que consumiu ou aquilo que usou. Dessa forma, naturalmente, o fornecedor do serviço ou do produto não pode ficar sem receber. Então, ele toma para si determinado bem que estiver em posse daquele indivíduo para a garantia do pagamento. É importante frisar ainda que esses credores mencionados no artigo 1467 podem fazer o efetivo penhor, ou seja, reterem o bem antes de recorrerem à autoridade judiciária, o que é o que acontece na maioria das vezes, especialmente em hotéis. O indivíduo retém a bagagem ou retém aquilo que foi deixado para trás pelo hóspede e dá entrada com o pedido de penhor legal, para garantir assim o pagamento ou o recebimento de valores que podem servir para pagamento. E aí faz o requerimento judicialmente para homologar esse penhor, transformá-lo em legal, tá? E o locatário ainda pode impedir a constituição desse penhor mediante caução idônea, tá? Ou seja, imagine que eu esteja num determinado hotel e verifique-se que eu não tenho dinheiro naquele momento, tá certo? Para fazer o pagamento, mas eu tenho como prestar uma caução, ao invés de perder, por exemplo, um aparelho telefônico, eu deixo, por exemplo, um cordão de ouro para poder, como garantia do pagamento, que eu vou voltar lá. Vou deixar com você em calção depositado este cordão de ouro para você não levar o meu telefone até que eu faça o pagamento desse valor. É um exemplo também que caberia aqui. É importante mencionar ainda que é possível fazer a homologação do penhor legal por via extrajudicial, ou seja, por via cartorária, desde que sejam preenchidos determinados requisitos, conforme dicção aí do artigo 703, parágrafo 2º, que nada mais é que anexar a esse pedido de homologação o contrato de locação, tabela de preços, relações dos objetos retidos e pedir-se a citação do devedor para pagar ou contestar os valores que estão sendo retidos. Essa notificação para o devedor tem prazo de 5 dias para ele poder quitar ou impugnar a cobrança, e caso ele não faça,
é encaminhado ao juiz competente para a decisão, transcorrido o prazo sem manifestação deste devedor, a homologação do penhor legal por meio de escritura cartorária. Falando agora da homologação do penhor legal em âmbito judicial, os requisitos da petição inicial, como já vimos no slide anterior, tem de vir instruído com o contrato de locação, a conta de despesas, a tabela de preços daquele espaço, daquele hotel, daquele restaurante e a relação dos objetos que foram retidos, com o competente pedido de citação do devedor, para que compareça em audiência preliminar para tentar um acordo ou para contestar aquilo que está sendo pedido. Ou seja, você vai ver que tanto no procedimento judicial quanto no procedimento extrajudicial é necessário o arrolamento do que se deve, da relação de preços do estabelecimento, dos objetos que foram retidos e de um pedido de intimação da parte contrária. Alguém pode se questionar, mas por que isso? Em razão da garantia do contraditório e da ampla defesa. Agora, os elementos de defesa que esse devedor vai poder exercer estão previstos no artigo 704, é um rol taxativo, e essa defesa só vai poder se constituir nesses 4 itens que nós passamos a falar agora. Nulidade do processo. Veja bem, o indivíduo vai ter que alegar que esse processo é nulo, que há colusão das partes, que há uma perseguição contra ele, que os requisitos processuais não foram respeitados. Esse é o item 1. O 2, extinção da obrigação. Não existe mais relação de pagamento, não existe mais relação jurídica que obrigue aquele devedor a quitar com o credor. 3, a dívida não está compreendida entre as previstas em lei, ou seja, está cobrando do indivíduo, por exemplo, o ar que ele respira dentro do hotel ou do restaurante, está cobrando dele o tempo que ele fica olhando na janela, ou os bens que estão sendo sujeitos a penhor legal não podem ser penhorados, como, por exemplo, vai se penhorar a ferramenta de um marceneiro, vai se penhorar um objeto de uso do trabalho, por exemplo. Então não se pode fazer esse tipo de penhora, então seria uma matéria de defesa, que a homologação desse penhor não poderia ser possível. E por fim, a alegação de haver sido ofertada a caução idônea rejeitada pelo credor. Eu apresentei para o indivíduo um cheque, ou apresentei para ele um determinado bem, por exemplo, um cordão de ouro, no lugar dele fazer a penhora por exemplo, do meu celular, e ele não aceitou. Então a homologação daquele penhor não é idônea, não é devida, porque ocorreu de uma forma arbitrária, já que eu ofereci um meio de pagamento e o credor não aceitou. E qual que é o procedimento disso? Como já falamos da petição inicial, após o recebimento dela, e tem-se uma audiência de conciliação, onde, havendo acordo, se encerra o processo, não havendo, segue-se o procedimento comum. E, ao final, homologando-se o penhor legal, consolida-se a posse do credor sobre o objeto. E aí, a partir disso, ele pode fazer o que quiser. Tá? Caso seja negada essa homologação, o objeto é devolvido ao réu, mas o direito de cobrar pela dívida ainda existe pelo credor. E ele vai ter que tomar, então, um procedimento comum para poder provar a relação jurídica obrigacional. Tá? Exceto, ele só não poderá fazer isso se houver a alegação de extinção da obrigação, e naturalmente não existe mais obrigação, não existe relação jurídica, logo não existe pagamento. Tá? Dessa sentença que homologa o penhor legal ou não o conhece ou rejeita, cabe apelação. Tá? E na pendência do recurso, o relator pode ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor, que nesse caso ficará como depositário fiel daquilo que está lá. A gente muda de assunto agora, passamos a falar da regulação da avaria grossa. Vamos a ela. É importante, quando fala-se desse assunto, contextualizar onde ele se inseria no CPC de 73 e onde ele passa a ser inserido no CPC de 2015. Para início de papo, a regulação dele era prevista não no CPC de 73, mas no CPC de 1939, que ainda vigorava junto com o CPC de 73 em alguns artigos especificamente, e que disciplinava justamente sobre a regulação da avaria grossa. A avaria grossa é um procedimento especial, antigo no direito brasileiro, e que visa regular o comércio marítimo para a economia brasileira. Tá? Eu coloquei até uma passagem para você do Carlos Eduardo Bulhões,
em que ele menciona de forma clara aí, ó, o comércio marítimo entre os povos, desenvolvido através dos séculos, e a navegação marítima e interior não poderiam deixar de ser regulados por leis, devido ao aspecto econômico, social e jurídico que lhes são concernentes. Essa regulação tornou-se mais relevante em razão da globalização das economias nacionais, cujas trocas, importação e exportação de mercadorias são efetuadas principalmente através de navios de bandeiras nacionais e estrangeiras. Então, essa regulação, esse tratamento que se dá à regulação da varia grossa é um tratamento muito necessário e importante, porque tem tudo a ver com o comércio que hoje ocorre no mundo, que ocorre de forma marítima ainda, através de grandes navios transportando containers, transportando produtos para lá e para cá. E a avaria grossa é justamente quando um desses produtos, ou vários deles, sofrem com um abalo, sofrem com uma manobra que é realizada pelo capitão do navio. E aí eu coloco para você, ó, justamente isso. Que entende por avaria grossa aquela que voluntariamente é causada pelo capitão do navio, com o propósito de evitar um mal maior, desde que o perigo arrostado não tenha sido causado pelo próprio comandante, tripulação ou equiparados. Ou seja, eu tenho um capitão do navio que provoca um dano na embarcação de forma voluntária, ele quer provocar, mas com o objetivo de evitar um mal maior, por exemplo, a destruição do próprio navio e da própria vida da população. Porém, tem uma ressalva: essa avaria grossa não será assim considerada se foi o próprio comandante, o próprio capitão ou equiparados a ele que causam uma situação de prejuízo. Ou seja, tem que ser uma situação externa, mas onde ele reage dessa forma, causa prejuízos, mas preserva a vida, preserva a embarcação. Tá? Eu coloquei para você em outras palavras: a avaria grossa é toda despesa extraordinária ou dano causado ao navio ou à carga voluntariamente em benefício comum de ambos, ou seja, ao navio e à carga. Tá? É uma figura tradicional, como eu já mencionei, e se confunde com a história da própria navegação, que é de âmbito internacional. Ou seja, a avaria grossa, desde que existe navegação, ela existe também. Seguindo aí, o procedimento para regular essa avaria, esses danos que a embarcação ou mercadoria sofrem, deve acontecer por meio de consenso entre as partes envolvidas, mas caso não ocorra, no primeiro porto da primeira comarca em que o navio atracar, o juiz de direito vai ser provocado por uma das partes e vai nomear um indivíduo com notório conhecimento em avaria grossa, para que tome justificadamente se os danos são passíveis de divisão e vai exigir das partes envolvidas, ou seja, do dono da embarcação e dos proprietários da mercadoria, a apresentação das garantias para que possam ser liberadas as cargas a quem tenha comprado. Então você percebe aí, se existe acordo entre as partes, não há necessidade da provocação do judiciário, mas caso haja, o juiz nomeia alguém com notório conhecimento sobre aquele tema para que exerça então uma avaliação e, naturalmente, a tomada de garantias para a liberação da carga. Então, se percebe que, naturalmente, esse procedimento da varia grossa vai ocorrer no âmbito das cidades que tenham portos que estejam abertas à navegação. Ainda falando do procedimento, a parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da varia grossa deve justificar as suas razões ao juiz, tá? Que vai decidir por sua vez no prazo de 10 dias. É importante mencionar ainda que se o consignatário não apresentar garantia idônea a critério do regulador, este regulador vai fixar o valor de contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruem a petição inicial para poder fazer a caução sob forma de depósito judicial ou garantia bancária. Se o consignatário se recusar ainda a prestar a caução, o regulador vai fazer o requerimento ao juiz para a alienação judicial da carga, tá certo? E é permitido ainda, por levantamento de alvará, das quantas necessárias for o pagamento da quantia da alienação, a serem arcadas pelo consignatário o valor necessário para que se faça esse pagamento. Ou seja, o consignatário vai sofrer um prejuízo, tendo em vista que por meio de alvará ele vai perder valores através da carga consignada.
para regulação da varia grossa em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. Esse regulador apresenta ainda o regulamento da varia grossa no prazo de até 12 meses, contados da data de entrega dos documentos nos autos pelas partes, tá? Podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Uma vez oferecido o regulamento da varia grossa, as partes terão vista nesse regulamento pelo prazo comum de 15 dias. E caso não haja impugnação, o regulamento é homologado por sentença. Caso haja impugnação, o juiz decide no prazo de 10 dias após a oitiva do regulador. E o regulador ainda aplica-se no que couber a parte prevista no artigo 156 e 158 do Código de Processo Civil. Então você percebe que o regulador ele tem uma função fundamental nesse procedimento. Ele é quem estabelece o valor da varia grossa, o regulamento a respeito do plano de pagamento dela, estabelece meios como esse pagamento vai ser feito e a caução que é prestada, e caso as partes não concordem, a oitiva dele é que é levada em consideração pelo juiz. Ou seja, se as partes não fixarem o regulador, o juiz obrigatoriamente nomeia alguém com notório conhecimento jurídico. Conhecimento sobre a avaria, porque esse indivíduo é fundamental para o efetivo cumprimento e o efetivo prestação da jurisdição nesse caso, pois ele é um especialista neste tema. Então é fundamental a escolha adequada do regulador pelas partes e pelo juízo, o que inclusive pode ser tema de debate, pode ser tema de contestação, este conhecimento, essa capacidade dessa figura do regulador pelas próprias partes quando constituído o indivíduo, ainda que nomeado. E a gente muda de tema mais uma vez para chegar na última parte desse vídeo e falar sobre a restauração de autos. Vamos a ela. A restauração de autos é entendida como uma ação, tá? Ação de restauração de autos. E a previsão dela está no artigo 712 e seguintes do CPC. E ela tem cabimento quando os autos desaparecem. Os autos podem desaparecer por vários motivos. Tá? O fórum pode pegar fogo, pode haver uma inundação, pode haver uma subtração desses autos, a destruição desses autos em razão de algum evento natural. E uma vez que isso aconteça, qualquer uma das partes solicita a restauração destes autos, a fim de que o processo prossiga. É importante mencionar que, como se trata de uma ação, vai ter uma petição inicial. Está prevista lá no artigo 713. E lá, o indivíduo que dá entrada nesse pedido, ele deve descrever qual era o estado do processo no tempo do desaparecimento dele e deve anexar, ao mesmo tempo, as certidões dos atos constantes do protocolo, as audiências e através nas suas atas, cópias das peças que ele tem em seu poder e qualquer outro documento que facilite a restauração. Então se percebe que esse procedimento depende exclusivamente da parte que ter em sua posse documentos capazes de comprovar cada ato processual que foi realizado. Então é uma recomendação que eu deixo que você advogado, você futuro advogado, faça uma cópia dos autos, tá? Para si, seja ela virtual ou seja ela física. É sempre relevante justamente porque garante a integridade dos argumentos que foram feitos numa situação limite como o desaparecimento dos autos. A parte contrária será citada para contestar no prazo de 5 dias e ela vai exibir as cópias, as contras-fés, a reprodução dos atos que ela tiver em seu poder. Se ela concorda com essa restauração, vai se lavrar um termo assinado tanto pelo autor quanto pelo réu e homologado pelo juiz que vai suprir o processo desaparecido. Se de outra forma for, se a parte contestar ou a concordância for parcial, vai se seguir o procedimento comum. É necessário esclarecer ainda que se a perda dos autos tiver ocorrido depois da fase de produção de provas, o juiz pode mandar repeti-las e, nesse caso, tentando repetir as mesmas testemunhas que foram ouvidas no processo original e, se possível, reproduzir o máximo a estrutura original do processo. Enfim, julgado procedente a restauração dos autos, o processo segue seu curso, tá? E caso apareçam os autos originais, neles vai se seguir o processo, tá? Sendo apensados o auto supletivo
como apenso. E quem houver dado causa ao desaparecimento vai responder pelas custas da restauração, pelos honorários do advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que ocorrer. De tudo isso, eu deixo aqui os fontes e links para saber mais. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.